Oi, gente! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana, final de semana? Espero que tenha sido tudo ótimo, tá bom? Hoje, nós vamos continuar falando sobre a nossa série, né, de tema, que é o autismo, que é o TEA, né? Você que está me acompanhando, você está ligado do que nós estamos conversando. Hoje eu vim falar um pouquinho, gente, sobre quebrar os preconceitos em relação ao autismo. Gente, infelizmente, nós temos tantos preconceitos em relação às crianças que têm autismo. E assim, nós temos preconceitos da sociedade, nós temos preconceito de pessoas, enfim, né? De alguns profissionais também, infelizmente. Nós temos preconceito muitas vezes da própria família. Então, assim, queria conversar um pouquinho com vocês, porque como eu sempre tenho falado, né, nós precisamos entender, nós precisamos ter um olhar empático e um olhar humano, um olhar carinhoso para nossas crianças. Então, assim, para começar, vou dividir aqui em 3 pontos só para ficar mais dinâmico para a gente conseguir entender. Primeira coisa, assim, como é que eu posso, Larissa, então, enfim, conseguindo quebrar um preconceito, começar essa mobilização mesmo, sabe, essa reflexão. Conheça o que é o autismo. Infelizmente, eu vou falar nós porque eu vou me incluir, né? Nós, seres humanos, nós, sociedade, temos o costume de ter um olhar, um dedo, uma fala muito julgadora. Olha, vamos parar para pensar aqui. Reflita comigo. Muitas vezes você nunca parou para ler. Você pode, às vezes, conhecer uma pessoa que nunca parou para ler o que é o autismo. Então, assim, acaba sendo aquela fala repetida, sabe? Fulana falou e eu tô passando pra frente. Eu li um lugar que era assim e eu passo pra frente. Eu li na rede social que é assim e eu vou passando pra frente. Porque a criança que tem autismo não fala. A criança que tem autismo não socializa, ela não vai ter amigos. A criança que tem autismo, que mais que a gente ouve falar, que eu escuto falar muito também, infelizmente, ela não vai ter uma vida normal. Ela nunca vai conseguir ter uma autonomia de fazer as coisas. Gente, vamos ler, né? Vamos pesquisar. Não é assim, a gente não pode generalizar. Então, assim, conheça. Se você quer falar alguma coisa com propriedade, você precisa conhecer, você precisa ler, se informar, para aí sim você poder dar sua opinião e assim, sem julgar, né? A gente está falando justamente isso, porque o preconceito, ele vem com o julgamento. Eu sempre falo, eles andam aliados. Você tem preconceito porque você julga e muitas vezes você nem conhece do que você está falando. Olha como é que a gente pode visualizar isso. Então, assim, conheça, né? Pesquise, se informe, leia, que aí sim você vai conseguir, né, perceber que você não precisa e você não deve, na verdade, ter preconceito com as crianças que têm autismo, tá bom? A segunda coisa, justamente, que nós precisamos entender. Cada criança, e isso assim até estende, né? Cada pessoa, cada ser humano. Mas falando das nossas crianças, né, que têm autismo, cada criança é única. Cada criança é única, como eu falei pra vocês nos outros vídeos. A criança que tem autismo, então ela não vai falar, não vai socializar, vai ser aquela criança que vai ter ecolalia, que vai ter estereotipia, que não vai gostar de barulho, que não vai gostar de brincar, não vai gostar de se sujar. Não é assim. Cada criança, ela vai ser de um jeito. Antes dela ter autismo, ela vai ser uma criança que vai ter as suas próprias características. E mesmo ela, tendo autismo, ela não vai ter obrigatoriamente, né, como eu falei, todas as características. Ela pode ter algumas ou pode ter outras. Mas o que eu quero frisar é que cada criança é de um jeito. Então, assim, você não precisa ficar comparando, porque nós também temos esse costume. Deve ter ouvido falar, eu vejo falar, às vezes bem assim, porque o filho da fulana é assim, teu filho tem autismo? Então ele vai ser assim também, tá? Ele não vai falar, ele não vai gostar de olhar pra vocês, ele não vai conseguir ter amizades, ele vai sempre ficar no canto dele. Não é assim. Às vezes aquela criança já é tímida, às vezes o seu filho pode ter autismo, mas ele pode sim conversar, ele pode ter amizades com quem ele conseguir se identificar, tá bom? Então, assim, entenda, cada criança é de um jeito, cada criança é única e não necessariamente enfim, ela vai ter todas as características do autismo, ela vai ser de um jeito só porque, enfim, outras crianças são daquele jeito, tá bom? Então, assim, quando a gente consegue entender isso, esses preconceitos vão, sendo quebrados mesmo, tá bom? E o terceiro pontinho
Mas não menos importante, é justamente nós precisamos sempre tá tendo esse olhar, como eu sempre tenho falado para vocês, né? Tendo esse olhar empático, sem julgamento mesmo. Como eu falei, o preconceito ele tá muito aliado com o julgamento. Muitas vezes nós só repetimos o que nós vemos, o que nós lemos de outros lugares, de outras pessoas, e aí nós começamos a julgar. Temos uma fala julgadora, uma fala que inferioriza, né, nossas crianças. Então, assim, tem um olhar, eu sempre falo assim, olhe para outra pessoa, olhe para uma criança, como se fosse uma pessoa da sua família, uma pessoa que fosse, sabe, seu filho, uma pessoa que fosse, enfim, que você tem ali mesmo aquele amor, aquele carinho. Eu olho assim para as minhas crianças, eu até falo, eu sou a tia Larissa, né, onde eu trabalho, então, assim, eu olho para cada criança que eu atendo, que tem autismo, com esse olhar mesmo, assim, sabe, de cuidado, de atenção. Então nós precisamos entender. E é uma junção, como eu sempre falo pra você, quando você começa a ler, a estudar, você percebe que não sabe, uma criança, é uma criança que tem uma doença. Não é, você começa a perceber, a entender que não é assim. Quando você entende que cada criança é única, que cada criança vai trazer para você uma demanda diferente, cada criança vai ser de um jeito diferente, você consegue ter esse olhar. Terceiro pontinho, esse olhar de amor, esse olhar de cuidado, de atenção, de carinho, esse olhar sem preconceito, né? Como a gente está falando hoje no tema do vídeo, sem preconceitos, tá bom, gente? Então, assim, eu vou continuar falando, vou continuar frisando quantas vezes for preciso. São crianças perfeitamente normais, são crianças que são engraçadas, são crianças que são inteligentes, crianças que são comunicativas, crianças que são do jeitinho que elas são, únicas, tá bom? Então vamos nos informar, vamos ler, vamos saber, né? Não vamos julgar, às vezes até sem conhecer, né? Para que hoje já é muito mais falado. Nós já tivemos um grande avanço em relação ao autismo, na verdade, né? Isso é motivo de muita alegria, mas ainda se tem, infelizmente, muito preconceito. Então, assim, que você possa ver esse vídeo, possa passar para as outras pessoas que você conhece, que nós precisamos, né, entender, olhar, cuidar, se dedicar, se entregar, sem preconceito com as nossas crianças que têm autismo, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de transtorno, tá bom? É olhar com um olhar mesmo de amor, de cuidado, de atenção, entendendo que ela é uma criança perfeitamente normal, incrível, inteligente, engraçada, tudo que ela for, tudo que ela quiser ser, tá bom? Que você possa ter gostado, ter entendido, que você possa conseguir realmente, de tudo que eu tenho falado pra vocês, que assim, principalmente eu quero passar, né, o principal, eu sempre falo, é que vocês possam, você que me assiste, você que é pai, né? Você que é mãe, você que é professor, enfim, você que trabalha com crianças, você que tem alguma criança na sua rotina, na sua vida, enfim. É que nós possamos ter cada vez mais esse olhar acolhedor, né? Esse olhar de inclusão com as nossas crianças que têm autismo, qualquer tipo de transtorno. Se eu conseguir alcançar uma pessoa que seja, já fico muito feliz enquanto profissional, enquanto ser humano, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilha esse vídeo, curte, comenta, tá bom? Pra gente estar sempre trocando informações, tá? E semana que vem eu espero vocês no próximo vídeo, pra gente encerrar a nossa série sobre o autismo, tá? Uma ótima semana pra vocês, ótimo final de semana. E eu aguardo vocês a segunda que vem, viu? Até mais! Tchau, tchau!